A paz do Senhor, gente. Boa noite, tudo bem? Começando aqui mais uma entrevista Poder e Oração de Deus. Essa noite vai estar participando conosco a Mayra Carvalho. Quero mandar um abraço pro pessoal da UniPN. Que Deus venha abençoar a vida dela, a vida de todo mundo. Vamos aqui nos sincronizar aqui com todos os nossos meios de comunicação essa noite. A graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um. Que Deus venha abençoar você. Quero mandar um abraço pro pessoal de Pirapora do Jesus, Bairro Paiol, Paiol 1, Paiol 2, Açariguama. Quero mandar um abraço pro pessoal de Santana de Parnaíba, a toda a região oeste, da onde você estiver ouvindo a gente, da onde você estiver vendo a gente. Que Deus venha abençoar ricamente a vida de vocês. Que Deus venha fazer maravilhas na vida de vocês. Que Deus venha derramar a graça dele sobre a vida de vocês. Que Deus venha fazer grandes coisas na vida de vocês. Desejo uma sexta-feira mais que abençoada. Está compartilhando essa live aqui, ela acabou de entrar aqui. O Instagram já está mostrando ela aqui já. Deus de poder de graça, Deus santo, maravilhoso, santo de Israel. Deus de poder de graça, Deus santo, Deus maravilhoso, santo de Israel. Vai fazer o que eu queria, vai fazer a tua vontade. Só vai derramar a tua graça, o teu poder sobre cada vida essa noite. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. A paz do Senhor, tudo bem? Amém! Tudo bem com você? É um prazer muito grande assim, te conhecer. Seu trabalho, uma pessoa muito conhecida, né? Uma pessoa que eu acompanho muito já o seu trabalho há muito tempo, eu acompanho. Já te vi outra vez numa televisão falando no programa tudo, por mais que a gente não. Por mais que a minha localidade seja distante da sua, mas eu sempre acompanho vários artistas, eu acompanho várias pessoas. Eu que fico muito feliz em poder estar aqui, né? Cooperando para o reino e podendo falar com as pessoas, assim, estar mais perto. E poder responder vocês, conhecer vocês sempre assim, inunda meu coração, sabe? De amor. E eu só tenho que agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem me dado, por tanta coisa, assim, sabe? Que Ele tem trazido para mim. Esse período, a Uni tem me surpreendido e tem me colocado perto de pessoas maravilhosas. Assim, eu costumo dizer assim, existe a banda Rosa de Saron. Você já conhece a banda de Rosa de Saron, né? Eu tive, há uns anos atrás, lá na Led Carral, aqui em São Paulo, na ministração deles, eles falaram assim que Deus une pessoas e une propósito, entendeu? Esse é o Deus que a gente serve, é o Deus que a gente... É um Deus que une pessoas e une propósitos, entendeu? Então, Deus vai unindo as pessoas, entendeu? Deus vai fazer uma ponte entre as pessoas e as pessoas vão se unindo, vai se ficando junto uma com a outra, tudo para o reino de Deus, entendeu? Isso é sempre através de uma canção, levar ao reino de Deus, através de uma pregação, através de um desenho, através de livros também. Sim. Todas as pessoas esperam para levar ao reino de Deus, entendeu? Basta as pessoas se unir e fazer aquilo que Deus ele determinou para a gente, né? Ir de pregar o evangelho do Senhor, toda criatura, até os confins da terra, entendeu? Sim, sim, com certeza. Quero aproveitar aí e pedir ao pessoal para entrar aqui na nossa live e apertar no aviãozinho, né, gente? Para vocês compartilharem a nossa live com o máximo de pessoas possíveis. A partir do momento que vocês clicam aqui no aviãozinho, vai aparecer uma tela e vocês clicam para várias pessoas. E envia aí a nossa live para todo mundo, que vai ser uma entrevista assim, ó, do céu. Sim, é verdade, é verdade. Eu já queria aqui mandar um abraço para o meu amigo Alex, tá? Deus falando contigo, que pode entrar também. Deus abençoe a sua vida. Então, vamos começar aqui a nossa entrevista esta noite, tudo. Eu costumo dizer assim para as pessoas assim que a gente recebe aqui, a gente recebe as pessoas que Deus ele manda para a gente, né? Glória a Deus. A gente não vai atrás das pessoas, a gente espera Deus mandar, entendeu? A gente não, às vezes as pessoas falam assim, as pessoas fazem muitas coisas. A agenda várias pessoas. A gente aqui espera Deus mandar as pessoas. Deus manda a pessoa hoje. Deus manda a pessoa amanhã. Daqui uma semana, daqui 2 semanas. Eu vivo desde os meus 18 anos que eu sou evangélico, desde os meus 17 anos que eu sou evangélico.
eu vivo em plenamente aquilo que Deus ele ordena na minha vida, aquilo que Ele coloca na minha vida. Amanhã vai pessoa tal. Quando eu olhei uma foto sua, eu fui dormir pensando assim, falando, Deus, quem sabe um dia eu vou entrevistar essa moça. Ai, meu Deus, não fala isso não, pelo amor de Deus. 5 dias atrás, isso foi 5 dias atrás, foi. Aí eu comecei a dormir assim, aí Deus mostrava pra mim assim, ó, tô marcando, tô marcando. Eu vi as vozes assim, sabe, vozes, eu dormindo ouvindo vozes. Glória a Deus. Aí eu peguei assim e falei assim, nossa. Aí aconteceu que deu apareceu essa oportunidade. Então, eu sempre vivo assim, para quem não conhece, eu tenho uma cobertura espiritual da minha igreja, a Igreja Batista Geração Apostólica de Leme, entendeu? Temos a cobertura do Bispo Hugo, a gente tem cobertura espiritual, tudo, entendeu? Para as pessoas estar cientes. Né? A gente sempre mostra cobertura, aqui que a gente faz, é uma igreja apoiando a gente e leva a gente. Eu do apóstolo Hélio também, o apóstolo Hélio também. Então, eu acabei, aí nisso, eu fiquei assim, aí todas as vezes assim, as coisas que eu olho assim, parece que é um mistério de Deus, que Glória a Deus. às vezes as entrevistas que Deus prepara, Deus ele dá um revelar de maneira diferente, entendeu? De maneira diferente. E às vezes o tempo de Deus é o nosso tempo. Isso. Às vezes você tenta fazer uma coisa lá atrás e não dá certo, aí no presente Isso. Deus dá certo, porque Deus ele tem todos os planos debaixo do céu, aquilo para realizar conforme ele quer, entendeu? Isso que é bom. Isso que é maravilhoso, entendeu? Aí eu ia falar assim pra gente começar essa entrevista. Sim. Você quiser se apresentar aqui pro pessoal que está aqui presente com a gente. O pessoal também está ouvindo a gente também. Daqui a pouco vai ver também essa noite. Gente, meu nome é Maíra Carvalho, né? Eu sou cantora aqui em Pernambuco. Precisamente, eu moro hoje na cidade de Jaboatão dos Guararapes. É uma cidade do lado do Recife, é como se fosse Olinda de Recife. Para quem não mora aqui, é como se fosse região metropolitana. Eu faço parte da IEADPE, né? Eu sempre fui assembleana, desde que eu nasci, eu sou assembleana. Então, assim, eu não conheço outra coisa, tá? Eu sempre fui assembleana. E desde criança que eu canto nas crianças e nos adolescentes e jovens da igreja. E desde lá, Deus já tinha me feito uma promessa no ventre da minha mãe. E quando eu tinha 9 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. E de lá pra cá, a gente não parou mais, né? Só Deus falando das promessas e cumprindo as suas promessas. E hoje eu tô aqui, gente. E hoje eu tô aqui. Sendo entrevistada e fazendo a vontade do Senhor, aonde quer que Ele mande, aonde quer que Ele queira que eu vá. Que benção, que maravilhas. Eu ia falar assim para você assim, você pode assim falar um pouco do seu testemunho, que eu creio que o seu testemunho ele vai falar com as pessoas que estão aqui com a gente, que estão ouvindo a gente também, vai assim edificar pessoas, porque às vezes o testemunho ele sempre ele toca nas pessoas, ele move. Às vezes as pessoas estão passando por uma situação, estão em desespero, mas acaba ali ouvindo um testemunho, acaba edificando a fé dela, entendeu? E também restaurando também, entendeu? Sim, eu nasci. Quando eu nasci, quando eu estava na barriga da minha mãe, uma pessoa, Deus enviou uma pessoa para falar para minha mãe e disse assim que aquela criança que estava no ventre da minha mãe, é assim que minha mãe me fala, né? Que aquela criança que estava no ventre dela ia ser para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, e que aquela criança tinha um chamado no Ministério do Louvor. E passou-se os dias, eu nasci. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, eu fiquei com um problema no intestino. E minha mãe já tinha gastado assim, todos os recursos que tinha. Minha mãe já tinha ido para saber o que era que eu estava. E aí, não conseguia saber um diagnóstico, ter um laudo, né? Daquilo que eu tinha. E como eu não conseguia, eu não me alimentava bem, né? E eu não fazia as necessidades fisiológicas bem também, quando eu era criança.
Minha mãe ficou preocupada porque eu chorava muito, né? E aí, minha mãe começou uma época de jejum, de consagração e oração na minha família. E aí, um dia, Deus mandou alguém ir lá na casa da minha mãe, e bater na porta da minha mãe para falar para ela. E disse assim: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, porque essa menina tem um chamado no Ministério do Louvor. E aí, depois disso, eu fiquei boa, né? Eu fiquei boa, Jesus me curou. Minha mãe disse que milagrosamente fiquei boa. E ao passar dos anos, eu nasci na cidade de Palmares, né? É uma cidade do interior daqui de Pernambuco. E ao passar dos anos, com mais ou menos 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu tive aquela crise de identidade, né? Que eu acredito que todo adolescente ele passa por isso, toda pessoa ele já passou por isso. E se você que está escutando, me escutando, é adolescente, ou você que está me escutando é jovem, eu tenho certeza que você já passou por isso, ou está passando por isso, ou vai passar por isso, né? E aí eu tive uma crise de identidade muito grande. E aí eu sempre perguntei a Deus: Deus, eu quero que tu fales comigo. Eu quero que tu fales comigo. E eu sempre tinha isso na minha cabeça. Porque às vezes a gente escuta muito as pessoas dizerem de púlpito, né? O cantor que vai para a igreja, o pregador que vai pregar, a gente costuma muito dizer assim: ah, Deus falou comigo. O pregador fala, Deus falou comigo. O cantor fala, Deus falou comigo. Mas, às vezes, a gente nunca escutou a voz do Senhor falando com a gente, né? É por isso que existe uma canção que diz assim, a experiência, ela tem que ser pessoal, né? E ali mesmo sem entender, eu já pedi a Deus, Deus, eu quero que tu fales comigo, eu quero que tu se reveles a mim. Eu não queria... eu queria que Deus falasse comigo. Era a realidade. E aí, quando eu tinha 12 anos de idade, num grande culto, né, na minha igreja, lotado de gente, Deus usou um pastor que tinha ido lá, um missionário africano, para falar para mim e disse assim, eu quero falar diretamente para Maíra. E aí ele falou assim, se levanta, Maíra. E aí eu me levantei e ele disse assim para mim, vou soprar um vento, né? Deus disse para mim, vou soprar um vento e vou te levar para outro lugar. Esse vento vai gerar organização. E eu vou organizar a tua vida a partir daí. Vai bater alguém na tua porta e vai dizer, eu vim aqui, eu quero gravar você. E você vai dizer, sim, porque é a minha vontade. E você não vai pagar nada, nem canções, nem instrumentos, nem estúdio, e você não vai pagar nada. Só que na época, como eu morava numa cidade muito pequena, eu nem sabia o que era estúdio, eu não sabia nem o que era de instrumento, essas coisas, não sabia de nada disso. Então tipo, eu fiquei, não era desacreditando da promessa de Deus, mas sabe aquela coisa que quando você não tem, você olha ao redor e que você não vê chance alguma daquilo acontecer, de você dizer assim, nossa, Deus falava para mim de avião, mas que nem existia avião, assim na minha cabeça, né? Porque eu vi os aviões só aqueles pontinhos, sabe, lá no final, assim, só via a fumaça do avião passando. Aí Deus falava para mim assim, vou te levar... Deus falou para mim, vou te levar a todos os continentes. Eu não sabia nem direito o que era continente, eu era muito nova, né? Eu sabia porque eu estudava na aula de geografia, mas eu não sabia disso. E aí Deus me fez muitas promessas e eu ficava assim, nossa, não acredito que isso vai acontecer, até porque a minha realidade não era aquela. E às vezes a nossa realidade não condiz com aquilo que Deus falou, mas Deus ele atua no sobrenatural. Deus faz as coisas no sobrenatural. A Bíblia fala que ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus ele está apto a discernir pensamentos,
sabe? Então, assim, o que eu levo para mim, o que você deve levar para você, é que quando Deus falar algo, Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Deus chama aquilo que não existe à existência. Então, você tem que acreditar naquilo que Deus fala ao seu respeito. Né? Às vezes, eu costumo dizer que às vezes a gente coloca mais fé naquilo que o inimigo fala do que fé naquilo que o próprio Deus falou a nosso respeito. Então, creia naquilo que Deus falou. Eu não sei o que Deus falou. Eu não sei como foi. Eu não sei se nas tuas impossibilidades você se acha muito pequeno, você se acha muito inferior. Você acha que isso não vai acontecer e está fora da tua realidade. Você não parou aqui nessa live por coincidência. Você parou aqui nessa live porque Deus quis que você parasse aqui nessa live para você escutar essa palavra. Porque Deus, ele atua no sobrenatural. E é isso que ele vai fazer nas nossas vidas. E a partir dali, meu pai ficou desempregado. E todas as coisas, sabe aquela coisa, aquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Amamos muito a Deus. Mas Deus precisava fazer algo para que a gente saísse ali daquele lugar. Porque se fosse depender da gente não saía. Você entende? Às vezes, minha gente, até uma palavra assim que eu tenho para dar para vocês. Às vezes, o que está no nosso coração não é o tempo. E às vezes, o que é o tempo não está no nosso coração. Então, às vezes, Deus precisa encurtar o caminho, estreitar o caminho para que tu perceba que chegou o tempo para tu sair de onde Deus disse que ia te tirar para tu ir para outro lugar, porque o que você está fazendo em determinado lugar, você já fez, sabe? Tudo que você tinha para fazer, a obra que você tinha para fazer, você já fez. Então, às vezes, Deus pressiona a gente, porque às vezes a gente não quer sair, entende? Então, Deus fez isso comigo. Deus me apertou, me apertou. Agora, que vocês possam entender, eu estou falando isso, mas não quer dizer assim, que a gente tem que ser igual a Moisés, né? Porque Moisés se revoltou e disse, eu vou sair agora do Egito. Entendeu? E que ele achava que era o tempo, mas era o coração de Moisés que estava desejoso aquilo, mas que era o tempo de Deus para ele sair dali do Egito, não era. Entendeu? Então você tem que entender, você tem que estar em sincronia, feito você falou para mim quase agora. É uma sincronia de Deus. Deus pegou o desejo do seu coração e era o tempo dessa entrevista. Entendeu? Então ali deu certo. Agora, essas duas coisas, elas precisam estar em unidade. Aí, meu pai, as coisas começaram a apertar lá e meu pai disse, olha, eu vou para Recife porque é lá que tem emprego. E aí meu pai veio morar em Recife, alugou uma casa pra gente, a gente veio morar aqui. E na minha cabeça, eu disse assim, pronto, eu tô morando aqui em Recife, ninguém me conhece. Eu vou viver a minha vida, né? Eu vou viver minha vida. Eu vou estudar, eu vou fazer minhas coisas. E essa promessa de Deus, quando for para se cumprir, vai se cumprir. E se não for, né? Não era para ser. Não era o melhor para mim de Deus. E aí eu disse, pronto, vou estudar, quero passar em medicina, eu quero passar em um concurso. Era isso que eu queria. E aí comecei a estudar de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. E passei no concurso do Banco Brasileiro em Alagoas, mas é aquela coisa. Quando Deus quer uma coisa para a vida da pessoa, acontece. Você estuda, Deus te mostra que tu tens capacidade para fazer as coisas, sabe? Tu tens capacidade de estudar, Deus te dá inteligência de estudar, de ir, mas quem dá a última palavra na vida de quem é servo fiel e que ele tem promessa é ele, gente. Quem dá a última palavra na vida de quem se dispõe a fazer a vontade de Deus é o próprio Deus. A gente não manda em nada. Eu sinto muito dizer para as 44 pessoas que entraram aqui, eu sinto muito decepcionar vocês nessa hora que talvez que vocês nem queriam entrar aqui, entraram de paraquedas ou clicaram numa notificação que chegou no celular e entrou aqui na live. Eu sinto muito dizer para vocês, decepcionar vocês, e dizer que vocês não estão no controle de nada.
Quem está no controle da sua vida é Jesus. Quem está no comando é Ele. E nesses dias que meu pai veio para cá, eu ainda morava em Palmares e depois meu pai mandou buscar a gente, que a gente veio morar aqui. Eu disse, pronto, vou fazer meu cursinho. Fiquei fazendo o cursinho, fiquei estudando, passei no concurso do Banco do Brasil. Passei no concurso do Banco do Brasil. Quando eu fui em Alagoas, porque eu passei no concurso do Banco do Brasil lá de Alagoas, aí eu já estava tudo certo, assim, um apartamento, que eu sabia onde era, né, que eu queria alugar. Ah, eu vou morar aqui, então o apartamento vai ser mais ou menos esse. Ah, eu quero esse carro aqui. Ah, eu vou ter essa estabilidade financeira, não sei o quê. Eu tinha essas coisas na minha cabeça. Só que deu um problema no concurso e eu não consegui assumir. E aí eu ia para a segunda opção, que é médica, né? A primeira opção era o plano B. E aí eu disse, tá bom, vai dar tudo certo. E aí, quando eu fui para lá, para Alagoas, que a gente descobriu que o concurso deu errado, porque parece que burlaram o concurso, teve uma corrupção lá no concurso, alguma coisa. E, e aí, quando eu voltei de Alagoas, eu voltei tão frustrada, eu voltei tão assim, triste, sabe? Com aquilo que tinha acontecido, porque eram sonhos que eu tinha que estavam tudo desmoronando, né? Eu queria uma coisa, estava indo para aquele sonho e de uma hora para outra aquele sonho saiu das minhas mãos, assim, de uma forma tão rápida, repentina. Mas eu já cantava nessa época e Deus falou assim para mim. Quando eu cheguei aqui, isso eu chorando dentro do carro, eu fui entregar um material, uns CDs, que na época os irmãos vendiam os CDs da gente, né? E aí eu fui entregar esse material, quando eu dentro do carro chorando, o irmão bateu na porta do vidro do carro e disse assim, Maíra, abre aqui, vem aqui fora, que eu queria falar contigo. E aí, quando eu saí pela porta do carro, Deus começou a falar na boca do irmão. E ele disse assim, o que eu tenho contigo é maior do que os bancos. E aquilo ali me deu uma paz, sabe? Aquilo ali me deu uma... Que eu tinha certeza que Deus, ele havia permitido eu estudar, permitido eu passar, permitido, sabe, tudo. E não permitido eu entrar. Porque a última palavra, quem dá em nossas vidas é Deus. O que Deus quer para as nossas vidas é o que devemos querer. E o que Ele não quer não era para a gente ter. Depois disso, eu comecei a estudar bastante para medicina. E bateu uma pessoa na porta da minha casa e disse assim, Maíra, Deus mandou eu vir aqui para eu te gravar e tu não vai pagar nada. E as 10 canções do teu CD vão ser todas 0800. Tu quer? Aí eu falei assim, Deus já tinha me dito, eu quero. E ali a gente começou o processo de gravação do nosso primeiro CD, né, que foi a canção Desperta, que é uma canção muito conhecida aqui no meu estado. Essa canção, assim, é como se fosse um hino da harpa aqui, sabe? Todo mundo canta. E essa canção Deus falou grandemente, não só ao meu coração, mas ao coração de muitas vidas aqui. E de quem escuta também, Deus alcança assim de uma forma tremenda. Depois disso, eu comecei a dizer para Deus assim, porque vê o que aconteceu. Eu fiquei uma máquina, sabe? Eu fiquei uma máquina, eu fiquei cantando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fiquei uma máquina. Eu cantava segunda de manhã, segunda de tarde, segunda à noite. Aí terça-feira à noite, aí na quarta, aí tinha uma consagração, eu cantava. E quando era à noite, todo o tempo, em todo o tempo, eu cantava, sabe? Então eu fiquei cantando direto.
E virei uma máquina, minha gente. Aí é que tá o perigo. Eu virei uma máquina nessa coisa de cantar, né? Nesse negócio de cantar, de ir para a igreja e fazer a agenda. Mas tem gente que vira máquina no trabalho e esquece de escutar a voz de Deus. Tem gente que vira máquina dentro da sua casa, sei lá, na limpeza da casa, arrumando muito a casa, você vira uma máquina daquilo ali. E você esquece que quem te deu aquela casa, quem te deu aqueles móveis, quem te deu todas as coisas, quem te deu a força, o fôlego da vida para você fazer as coisas dentro de casa foi ele. Às vezes a gente coloca o nosso trabalho na frente de Deus, sabe? E a gente esquece que quem deu todo o vigor, quem abriu aquela oportunidade, aquela porta foi o Senhor. E foi o que eu fiz. Eu cantava tanto que eu já estava num automático, sabe? Eu chegava na igreja, cantar. Deus, ele me permitiu. Bruno tá aqui, né? Ah, sim. Apareceu, Bruno. Eu até marquei ele aqui no comentário, aqui, até marquei ele. É de boa pra caramba ele. Eu conheci ele no. Eu Pensa conheci ele no grupo Eu conheci ele no grupo eu não sei se eu falo o nome da gravadora. Deus. Ele no grupo de mídia, aí eu conheci ele. Aí eu conheci gente boa pra caramba, eu não tenho nada contra a rádio de ninguém, eu marco. Por eu ser programa, por eu ter rádio também vinculado ao meu Instagram, tudo. A rádio aqui da minha cidade, que é a rádio oficial, 87.5 FM. A gente não tem isso com o nosso. A gente acha que o reino de Deus é tudo, entendeu? Claro, tem pessoas que acham que quer fazer divisão, né? Mas graças a gente aqui, a gente tem amizade com várias rádios, com várias pessoas, sem excepcionar ninguém. Né? A gente gosta de fazer amizade, entendeu? O evangelho é o amor, né? A lei é o amor. Então, você tem que amar, né? Independente de qualquer coisa. Eu quero mandar um beijo aqui para Mili, que está aqui com a gente lá de Barreiros. É uma cidade daqui de Pernambuco. E ela já mandou um monte de coisinha para mim. E um beijo também pro Bruno, né? Que tá aí, ó, pegando no peso comigo, real. Meu amigo Bruno, que Deus abençoe sua vida. Não sei nem se ele tá fazendo um monte de coisa, que ele só vive trabalhando, sabe? Que Deus abençoe sua vida também. Continuando a história, né? Vamos lá. E aí, eu fiquei com esse negócio. E aí, sabe o que foi que Deus fez? Deus, ele... Eu fiquei sem voz. Eu fiquei sem voz. Eu não conseguia cantar. Eu não conseguia falar. Eu só conseguia me comunicar por escrita. Meu Deus. Agora, imagine a decepção de uma pessoa que sempre cantou, né? Desde criança e depois perder a voz assim, do nada, sabe? Do nada assim, né, que eu falo, porque eu cantava de segunda a segunda. Então, se eu cantava muito, claro que eu usava muito a voz. Mas eu nunca imaginei na minha vida ficar sem voz, sabe? E aí fiquei sem voz, fui na fono, fui no otorrino e descobriram que eu tinha 4 calos nas pregas vocais e tinha perdido a elasticidade das pregas. Para quem tá aqui na live e não entende alguma coisa, assim, muita coisa, as pregas vocais, quando você fala, elas fazem isso, elas vibram, né? E a minha já não vibrava mais. Ela era aberta assim e o ar passava direto. E aí, isso é preocupante, porque você perdeu a voz, né? A partir daí, você perdeu a voz, porque você não tem mais elasticidade. E eu ainda tinha fenda também eu tinha um monte de problema. E foi muito difícil para mim passar por esse período, porque eu cantava e quando eu chegava lá, eu tinha agenda, eu tinha o CD gravado, eu tinha o playback que era meu, eu tinha tudo, eu tinha os hinos, as pessoas cantavam os hinos, mas quando eu chegava lá, eu não conseguia cantar. Então foi um período muito difícil para mim, foi um período que Deus disse assim, Maíra, olha, eu te parei para te ensinar.
E ali eu tive que entender, porque o processo de Deus é você aprender a desfrutar do processo também. E ali eu fui tentando entender aquilo que Deus queria para minha vida, o que era, o que era, o que era. E nessa época, né, ainda assim, nessa transição de entender aquilo que Deus estava tentando falar comigo, é, Deus me deu uma canção, né? Teve uma vez que eu fui pedir uma composição de um. Eu fui falar sobre uma composição. Esse é um negócio curioso que eu nunca contei para ninguém. Eu fui pedir uma composição de um grande compositor do Brasil. E aí ele disse assim para mim: eu dar uma composição minha a você. Aí eu disse, Aí eu falei, aí ele falou assim: se depender de mim, você nunca vai ter composição. Nossa. Foi. Eu acho que naquela hora ali eu não tinha nem o dom de compor. Nessa hora eu não tinha nem o dom de compor, mas eu acho que Deus pegou a palavra daquela pessoa, sabe? E lá nos céus ele disse: é o quê? As portas dos celeiros do céu não estão abertas somente para você, não. Está aberta para todo mundo que buscar. E ali Deus abriu a porteira do céu e disse: Maíra, eu estou te dando hoje o dom de compor. E ali foi quando eu fiz a canção Chamado, né? Deus me deu a canção Chamado. A canção Chamado ela passa de 1 milhão, né? Lá no YouTube, 1.200.000, eu acho. Passa de 1 milhão lá. E eu só tenho que agradecer a Deus. De lá para cá, do chamado e das outras coisas, eu fui passando também por dificuldades, claro, todo mundo passa por dificuldades, mas em todas, a Bíblia fala, em todas, somos mais que vencedores, porque Ele já venceu, né? Então, nós já vencemos também. E, eu, e hoje eu estou aqui, ó, sendo entrevistada. E hoje eu estou aqui cantando bem muito, né? Dando glória ao Senhor, rendendo a Ele a honra, a glória e o louvor, dizendo a Deus que é a Ele tudo, a Ele minha vida, a Ele minha voz. Eu aprendi, acho que nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes, sabe? A reconhecer que Deus era realmente o dono da minha voz, a reconhecer, às vezes eu tinha muita estafa, sabe? Muita estafa. Porque eu gosto muito de fazer tudo, sabe? Eu gosto de fazer a produção musical, eu gosto de fazer a produção artística do CD, eu gosto de fazer tudo muito minuciosamente. Se for para lançar qualquer coisa, eu não vou lançar. Primeiramente, que eu peço autorização a Deus para lançar. E eu pergunto a Deus qual é o tempo, sabe? Porque, Deus, é nesse tempo que tu quer essa canção, e aí é uma coisa que se junta, assim. Deus diz, é agora que eu quero, e aí eu faço. Mas aí eu fico muito cansada porque eu fico tentando fazer de tudo, né? Faço uma coisinha aqui, uma pouquinho ali. Acho que todo mundo é meio que assim, né? Aham. E Ah, é aí, verdade. e aí é isso. Interessante, muito. Testemunho muito forte, esse testemunho muito forte nesse momento, entendeu? Eu acho que aconteceu com você foi a mesma coisa que aconteceu comigo também. Só que coisa diferente, você é composição, eu fui outra coisa, foi também envolvido também, Não, porque eu faço sempre muito. tem, né? Sempre acontece isso, né? Aí, mas eu costumo dizer assim, aquele que prometeu, ele é fiel para realizar, que é Deus. Entendeu? Aquilo que Deus ele prometeu nas nossas vidas, sempre realiza. Às vezes o homem ele pode criar vários obstáculos, mas Deus ele sempre abre uma porta melhor e plano e mantém você, entendeu? Então eu vivi isso também. Quando em novembro, começou em novembro. Em novembro, quando você colocar os projetos na mesa, tudo, eu falei, eu quero começar a fazer Deus na minha vida e tal. Comecei a, eu mesmo, às vezes a gente tem que parar um pouco e ver aquilo que a gente está fazendo. Às vezes aquilo que a gente quer melhorar para o nosso ministério, mas para nós, mas diante de Deus, porque cada um sabe aquilo que Deus colocou na sua vida, né? O seu chamado, entendeu? Então eu falei assim, Deus, eu quero ampliar o meu chamado. Aí eu recebi um convite, na época eu tentei ir para uma igreja para um retiro espiritual e consegui. Aí minha irmã falou, Horácio, eu vou para São Paulo, conselheiro,
bachiller, vou ficar lá uns 10 dias, no final do ano, eu falei, vou lá. Aí eu cheguei lá, o pastor falou pra mim, muitas pessoas ficaram dando risada, né? Ficaram dando risada, assim, do jeito que ele falou tudo. Eu dei ouvido e falei assim, amém, eu recebo essa profecia. Aí eu fui na comunidade de Aba também do Manos Filhos também, que é uma igreja muito conhecida aqui em São Paulo também. No São Mateus. Aí o apóstolo veio, colocou as mãos em mim também e falou para mim, falou, ó, você prepara para 2021 que Deus vai fazer. Verdadeiramente, ali de dezembro para hoje, eu tenho a minha amiga Jéssica também, que é de lá também, a gente passa bastante no meu WhatsApp, tudo. Nisso Deus abriu assim, Deus fez assim, programa, comecei a alcançar muitas vidas, muitas pessoas testificar milagres. É o tempo que eu vivo hoje em dia, é o tempo que eu vivo, entendeu? Então, esse é o objetivo, entendeu? Quando eu tentei fazer, muitas pessoas não apareceu ninguém para me ajudar. Deus, ele colocou pessoas, como está colocando muitas pessoas na minha vida para me ajudar a fazer aquilo que a gente quer, entendeu? Então, isso é essencial. Às vezes você pediu uma composição para uma pessoa grande, a pessoa foi lá e colocou. Mas Deus, ele já tinha preparado algo melhor lá na frente, entendeu? Ele já tinha preparado algo melhor para a sua vida, entendeu? Ele preparou para você posição dele próprio, entendeu? Eu já passei por coisas também que Deus, ele me ensinou eu a manusear, fazer várias coisas. E eu precisava de pessoas, e a pessoa... Claro, hoje eu, basicamente, 90% eu faço as minhas coisas que eu faço hoje em dia. Isso, Deus, ele dá conhecimento na nossa faculdade de vitais a gente fazer, entendeu? Basta a gente querer e pedir para Deus, entendeu? E Deus, ele tem um brilho do nosso conhecimento. Então, É porque, na realidade, o que a gente quer é que Deus, ele não, ele vai nos ensinando no processo da forma que a gente acha que ele deve ensinar, né? Mas às vezes Deus quer que a gente, por exemplo, hoje eu tenho essa experiência de composição, né? Deus me deu o dom de compor. Então Deus queria desenvolver uma habilidade em mim que ele teve que estreitar o caminho ali para eu conseguir passar, para eu conseguir entender que eu tinha aquele dom dado por ele e desenvolver aquele dom, desenvolver aquela habilidade que ele tinha me dado. Outra coisa, assim, foi a questão da produção musical. Eu fui muito enganada por produtores musicais, né? As pessoas às vezes chegavam para mim e diziam assim, olha, a gente vai gastar no teu projeto 13 mil reais. E aí a gente entregava o dinheiro na mão, aí a pessoa gastava, tipo, 5 mil, 3 mil no projeto, sabe? Então, a gente era muito enganado. Aí Deus, ele vai estreitando o caminho para que a gente pule ali para o outro que ele quer, né? Pule ali para aquilo que já chegou o tempo. E aí, na produção musical foi dessa forma, e aí ele desenvolveu essa minha habilidade de produção musical também. Enfim, ele vai desenvolvendo ali no caminho, vai desenvolvendo uma coisa, desenvolvendo outra, porque às vezes você acha que você não tem aquela habilidade. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei falar na minha rede social. Aí às vezes as pessoas falam, mas eu sou muito, tenho muita vergonha. Mas eu não consigo isso não. Eu não faço, sabe? E eu acho que não é por aí, não. Eu acho que Deus, ele quer desenvolver uma habilidade em você que nem você mesmo sabe que você tem. Verdade. Isso é verdade. Vai falar assim para você, como tem sido assim na pandemia, para você assim, desenvolver os seus trabalhos? Como tem sido para você já nesse quase 2 anos de pandemia? Como tem sido? Horácio, nessa pandemia a gente fez lá no nosso canal do YouTube, Deus sempre dá estratégias a gente, né? E a gente fez no nosso canal do YouTube lives durante toda a semana. Eram lives semanais na sexta-feira, às 20 horas. A gente trouxe convidados, como a dupla Luana e Francisco, como o cantor Ivonaldo Albuquerque, né? Que é um cantor muito conhecido daqui. A Mel Kenny. A gente trouxe convidadas.
Aí tinha quadros, tipo, eu e meu esposo, eu e as minhas amigas, sabe? E sempre trazendo aquela alegria, aquela felicidade de Deus através daquele programa. Porque Deus, ele nos deu essa estratégia. E aí era toda sexta-feira, às 20 horas. Durante a pandemia, a gente não conseguiu produzir, né? Fazer canções, fazer outras coisas, a gente não conseguiu produzir. Mas depois, assim, quando a pandemia foi passando, Deus foi nos dando estratégias e a gente conseguiu produzir, a gente conseguiu fazer. E estamos aqui. Ah, que bênção. Que maravilha. Na verdade, todo mundo também teve que se adaptar, né? Quase todo mundo. Com certeza. Nossa, esse mundo digital, ele tá tudo muito rápido, tá tudo muito acelerado, sabe? A gente lança uma canção hoje, amanhã a canção já tá velha. De tanto que o É, povo, de tanto que, já a- escutei essa daí no YouTube, sabe? É que assim, né, a rotatividade é muito grande, né? Muitas pessoas, né? Porque quando antigamente a pessoa pagava R$ 40 um CD físico, né? Um CD físico para ouvir 10 canções, né? Hoje em dia a pessoa paga R$ 16 para ouvir no aplicativo dela favorito, ela ouviu milhões de músicas. Então, a pessoa acaba assim, ouvindo tanto que É, acaba sabe assim, uma a pessoa coisa? acaba tendo. Sabe uma coisa? É que, tipo assim, às vezes as pessoas que nos veem acham que a gente ganha milhões pelas plataformas, né? Ah, fulano Isso. já bateu 50 mil. O nosso clipe agora, que a gente fez o Seja Cristo, ele bateu 50 mil com 5 dias. Então, assim, aí o povo já diz, nossa, 50 mil, olha, tá rica, não sei o quê. A plataforma, ela paga muito pouco e, e assim, o consumo de canções, de música, tá muito diferente, né? Antigamente eu pegava aquele CD, feito você falou, você pegava aquele CD, eu escutava 10 músicas, e como eu não conseguia trocar no som, trocar de CD com facilidade, eu deixava aquele CD no carro, no som do carro, eu deixava aquele CD no som da radiola, E, né? E não trocava. Então, depois eu escutava novamente, né? E assim, quando a gente fazia um CD, quando a gente saía da distribuidora, a gente tava com o CD na mão, sabe? Então, às vezes a gente saía na porta assim e já vendia o CD, então a gente já tava com o dinheiro na mão, sabe? Hoje não, hoje mudou tudo, né? Hoje a plataforma demora um tempo para pagar você, para recolher de todas, né? De todas as, de todos os meios de comunicação, né? De todos os meios de comunicação para fazer aquele apurado ali, é quase uma eleição mesmo. E enfim, não é desse jeito, tá? Não é desse jeito, gente. O que eu quero dizer pra vocês é que não é tão fácil assim, tá? E a música está sendo consumida muito depressa, está ficando velha muito rápido. E nunca foi do meu costume fazer uma música em cima da outra, uma canção em cima da outra. Nunca foi. Porque eu sempre peço, eu vivo sob a dispensação do Senhor e sob a vontade do Senhor. E aquilo que Ele quer trazer para minha vida, eu quero. E o que Ele não quer, eu não quero, porque não é para ser. Então, eu não vou ficar jogando canção, não vou. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, não é mais do mesmo. Ou falar aquilo que Deus, a Maíra quer ir no fluxo. Não, eu nunca vou por fluxos, não. Por fluxo, não. Vocês nunca vão me ver no fluxo, porque é do que Deus falar. Eu achava que eu cantava um pouquinho de nada. Eu digo assim, né? Eu tinha minhas agendas no meu estado, eu tinha a minha vida de cantora, né? E eu dizia, não, eu canto. Eu achava que a voz era minha, né? Assim, que eu conseguia falar, respirar e tudo. E Deus me mostrou que ali, olha, Maíra, não é sua, é minha. E eu fiz você para minha glória. Quando foi depois, eu toda vez quando eu acho uma coisinha de nada, Deus já me dá uma cipuada. Sabe o que é cipuada? Sabe o que é não, cipuada? eu não sei não.
É diferente. O seu dialeto é um pouco diferente do meu, né? O seu dialeto é um pouco diferente do meu, já é um pouco diferente. Agora eu vi que você fala muito assim, entendeu? 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 É, eu tenho uma. É que assim, é devido à família, né? Porque a minha família, ela é de Minas, ela é de Minas. Então a gente acaba tendo umas decorações, entendeu? Na verdade, Entendeu? assim, eu tento, na verdade, assim, eu faço mentoria, eu faço para me corrigir. Já corrigi muito, porque antigamente eu não falava, antigamente até nos 17 a 18 anos, eu era basicamente dado. Aí eu comecei a fazer fono de yoga, aí eu fui um dia na plenitude, eu respeito o Rabino Duplo, eu respeito a Bispa Nível, eu Sim. respeito ele a unção que tem na vida deles, entendeu? E a unção que você respeita é a unção que você atrai, entendeu? Para a sua vida. Então, um dia eu fui lá no Braz, há uns 2 anos, eles falaram uma manhã lá, eu falei assim, Deus, até quando eu quero pregar, eu não consigo falar, eu tenho que pensar. E nisso, eu senti ali, tocando na minha voz, e a minha voz saiu. Só que com esse processo, algumas palavras minhas, no problema da leitura da palavra, às vezes ela fica repetitiva, entendeu? Uma falha, entendeu? Então, assim, eu faço uma esposa amiga minha, que é no Instagram, que é a Elisângela e a Elis, e elas trabalham com travamento de mente, entendeu? Então, para mim, aperfeiçoar esse lado, essa propiciação, entendeu? Que eu tenho, entendeu? Que às vezes eu Não, tenho. mas cada pessoa tem sua característica, entendeu? Né? E eu acho bonito, gente. Você fala de um jeito, as outras pessoas falam de outro. Eu falo desse jeito assim. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Oh, meu Deus do céu, a gente vai fazer o quê, né? A gente só tem que dizer, ó, Deus criou a gente assim, e é desse jeito, sabe? Que quando Deus. Horácio, quando Deus quer uma pessoa, sabe? Tá querido, feito a gente diz aqui, tá querido. Quando Deus quer, tá querido. E é o coração, é o Deus, olha, Deus sonda, Deus esquadrinha, sabe? O coração, os pensamentos. E é uma coisa que eu não entro nesse mérito, minha gente, porque o mérito é dele. Então deixa com ele. Se ele botou orar, se ele botou Maíra, se ele botou você, deixa com ele. O resto é resto, tá? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí eu ia falar assim para você, Ah, quando eu falo assim para você, que eu falei de dialeto diferente, porque se você, aqui em São Paulo, eu falo pão. Eu falo pão. Se você for no Paraná, eles falam que é cacetinho, então muda, entendeu? Então mutação. Algumas palavras mudam, entendeu? Algumas palavras mudam, entendeu? Às vezes eu fui no Paraná há uns 5 anos atrás, aí eu fui sim. lá em Cascavel, eu falei pão, a pessoa falou assim, aqui não é pão, você fala cacete. Cacete, o pessoal fala lá, entendeu? Então muda. Então, em muitos lugares muda as coisas. Então, meu Ah, dialeto se... entendi. Não, não, mas aqui, não, é porque cipuada é aquele negócio que o cara pega uma vara assim, sabe? É uma eu sei. cipuada, É uma taca. lapada. E a gente fala que é taca. Taca. Tá vendo você? Pronto. Aí toda vez quando eu quero fazer alguma coisa que Deus não tá querendo, que Deus não... Ele pega logo e... Tá entendendo? Me dá logo Entendi. uma cipuada assim. Aí eu me ajeito. É verdade. Olha, eu falar assim pra você, assim, um momento assim que você guarda com você, assim, um momento bom, assim, que você guarda até hoje, assim, na sua trajetória, até hoje, assim, cantora, assim, é um momento bom, assim, que você Um momento guarda. bom. Ah, eu acho que são as amizades, né? Ao decorrer do tempo que eu fiz, que eu conservo, que a gente tem até hoje. As pessoas, o carinho das pessoas. Esses são os momentos bons, né? As lembranças boas sempre. O carinho das pessoas. O que Deus tem feito, os milagres que Deus tem feito, os testemunhos que Deus ele tem feito através do louvor. Esses são os momentos bons que eu trago na minha memória, sabe? Essa semana eu estava no carro e aí eu recebi um comentário no meu Instagram dizendo assim: eu quero aceitar a Jesus só pelo seu testemunho de vida. E aí uma vida assim, você ganhar uma vida para Jesus pelo seu testemunho de vida, né? Assim, por aquilo que você vive, né? É por isso que eu digo para as pessoas,
Mais do que palavras, a vida prega. O teu viver prega. Às vezes a gente não precisa nem fazer esforço, a gente não precisa nem falar. A vida fala por si só. As pessoas, porque assim, a palavra de Deus, ela transforma. E quando tu és transformado pela palavra de Deus, a palavra de Deus em você, ela transborda. Seja onde for, o lugar que for, ela vai te fazer transbordar. Então, e nesse transbordar de Deus é onde se tem o poder de Deus para transformar as pessoas também. E para bater ali na alma, sabe? E para tocar ali na alma, e para transformar a alma. Porque eu, com as minhas palavras, elas podem até ser bonitas aos olhos de vocês. Pode até, meu Deus, como Maíra tem uma oratória. Mas ela não faz nada, ela vem e volta vazia. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela chega com transformação, ela chega com mudança, ela chega fazendo a diferença. É feito aquela mulher do fluxo de sangue, né? Gastou tudo que tinha e quando simplesmente chegou, tocou, viu ele, tocou, transformou. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Isso é coisa linda, entendeu? Você que tá aqui na live, gente. Mas me fala aí, você tá num sofá, é? É isso. Aqui é um ambiente adaptado, na verdade, né? Eu mudo bastante coisa, eu mudo. Eu faço muita mudança, eu faço. Eu já cheguei uma Olha, eu sou assim também, viu? Eu não gosto de nada igual. vez, uma vez eu fiz uma. Tipo assim, você tem. Às vezes até quando chego a conversar com você, porque eu tive muitos problemas aí essa semana com mudança, algumas coisas a gente tem que mudar, tudo também, nós passar aí com as atualizações do Instagram, algumas coisas que a gente vai correr também para aprender algumas coisas também. Mas geralmente assim é que eu estou entendendo também, porque assim, às vezes a gente tem que mudar, às vezes não, a gente fica uma coisa, às vezes a gente fica porque a gente tem que trazer sempre uma coisa diferente, né? Porque, às vezes, mais agora no momento que a gente está, assim, que é no caso, a era da era do digital, a gente tem que investir em cenários. Eu pretendo, Deus quiser, logo, logo, eu quero aí, ter um projeto muito grande, assim, para alcançar mais vidas, para não só como, eu já sonhei, assim, ter um programa de TV aqui para minha casa, em Barueri, na TV Barueri, eu penso grande, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar. Tem que ser assim mesmo. Eu já pensei, Deus já me deu assim, eu cheguei a ver assim, já, eu dentro assim da TV Barueri, que é a próxima cidade, aqui onde eu moro. Então eu já cheguei assim, ver, Deus já chegou assim, mostrar pra mim assim, eu dentro do programa assim, deles lá me apresentando. Então, eu sonho um dia em estar lá, eu sonho que aonde tiver um meio de comunicação, tiver pessoas ali, é onde eu quero estar falando o nome de Deus. É uma coisa que E isso Deus é fé, né, Horácio? então, e às vezes as pessoas pensam em só ficar parada, né? A pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fica só parada. Eu gosto de fazer sempre as coisas de Deus. Então, isso é muito lindo. Aí eu falar assim para você assim, você pensa assim em fazer assim um feat assim, no presente com um cantor, você pensa assim, fazer feat? Ai, meu Deus. A gente sempre pensa, né? Eu, eu gosto, existem cantores assim que eu gosto muito, mas eu sou muito da vontade do Senhor e aquilo que o Senhor fala para mim. Eu não acho que eu deva fazer determinadas coisas, mas eu falei para você, né, Horácio? Eu tô indo eu não vou no fluxo, né? Eu vou antes do fluxo. Então, enfim. É verdade. Coisa maravilhosa. Tá travando aqui, mas ficou. Tá travando aí? Eu ia falar assim pra você assim. Mas você tá me vendo bem? Não.
Não, eu tô vendo sim, eu não tô assim, o rapaz mandou uma mensagem pra mim que às vezes o celular apita assim, é quando às vezes é quando a perto da minha casa que começa a mexer nos negócios, eles mexem com a gente. Às vezes faz manutenção, porque aqui é fibra ótica, né? Aí quando Ah, começar a eles assim lá eles acabam às vezes mandando mensagem pra mim. Aí eu falar assim pra você, sim, é o fale. você tem projetos assim, não só porque eu sou meu, eu tenho um problema de eu penso um pouco para sair, entendeu? Porque às vezes a minha o tempo assim da minha palavra ela demora um pouco para sair, então eu penso para sair certo. Eu Ah, vou falar assim para ok, você, vai, vai. você tem assim, você pensa assim em fazer um projeto social assim, desenvolver um projeto social? Ah, sim, olha aqui, Horácio, eu já faço, né? Aqui a gente sempre vai nas ruas, assim, na parte da noite, e a gente entrega comida na parte da noite, né? Para os moradores de rua. Então eu penso, eu tenho essa vontade de fazer esse projeto social de entregar comida, de entregar alimentos. Quem sabe um dia aí você, Horácio, né? Vai estar por aqui entregando também com a gente. Aí, ó. Eu penso, eu assim, eu já desenvolvi, eu já fiz bastante, Sim. eu já fiz assim bastante projeto social assim, entendeu? Eu já fiz. Teve um tempo da minha vida assim que eu eu pegava assim, eu vendia trufa, pegava o dinheiro Ah, meu e eu comecei assim, eu vou falar pra você assim, eu não sabia fazer trufa, na verdade, Deus me ensinou. Eu vi uma vez a menina, uma moça fazendo na televisão, aí eu precisava, eu falei assim, Deus, tudo que eu vou fazer? Eu falei assim, ó, eu vou dar uma porta pra você e vou te ensinar você a como fazer. Aí eu peguei assim, aí Deus me ensinou que é um segredo aqui, que é mulher aqui que mexe com trufa, você vai aprender um segredo que quase ninguém fala. Eu peguei assim, as primeiras trufas minhas quebrou. Eu fazendo assim, eu tirando um tanto, quebrou. Aí o eu olhei assim chocolate, né? O chocolate que quebrou. pra pia, aí eu olhei assim pra pia, eu comecei a olhar assim pra pia e pra torneira, né? Comecei a dar. Aí isso eu peguei, cheguei assim, aí eu senti assim de abrir a torneira ali, comecei a higienizar ali, né? A pia. Daqui a pouco eu fui, olhei assim e falei, aí eu senti de encher ela. Aí eu enchi assim, eu peguei um negócio assim na época, peguei assim a forminha, coloquei dentro assim delas sem querer, depois pegar uma olhada. Aí eu fui e passei o chocolate nela, o Harold, que é a mesma coisa que a garoto, sabia? A Harold é a mesma coisa que o Rapaz, garoto. ele sabe mesmo. Aí eu peguei ali e untei ali e coloquei na geladeira, né? Nisso eu já tinha perdido umas 10, umas 10 formas já. Aí eu peguei assim e tirei. Aí quando eu coloquei ali sobre a mesa da a minha irmã Marilene ali, na casa dela, Ah, todas as trufas saíram. Eu falei, nossa. Aí o que eu fiz? Eu falei, olha o segredo. Fui lá, peguei todas as forminhas, coloquei tudo dentro da água. E tirei ali elas molhadas assim, chacoalhei elas e passei assim. Eu fiz mais de 500 trufas em 6 horas. Eu fiz. Não olha perdi aí, mais minha nenhuma. gente. E o segredo de trufa, para você não perder com colar o fundo dela, é o quê? É você higienizar toda a pia, você deixar elas, ou dentro da bacia, elas lá, você retirar elas, atrapalhar um pouquinho e jogar o chocolate por dentro, em cima delas, entendeu? Aí Eu nisso, não sabia, não. Tô então, aprendendo. você tá vendo chocolate, eu vejo chocolate. Eu falo pra você, eu não sou formado, eu não sou formado pelo SESI, minha Mas irmã você cozinha, é? cozinho, claro, graças a Deus eu cozinho. Aí eu peguei, e nisso hoje, quando às vezes eu pego muitas pessoas que mexem com chocolate, eu conheço muitas pessoas que mexem com trufas, essas coisas, e pararam de ter percas, entendeu? Pararam assim, de ter percas grandes, entendeu? Porque é uma forma que você vê ninguém falando, entendeu? É porque a gente ensina, né? As pessoas aí, quem quiser fazer aí, ó, uma rendinha extra, quem sabe, já tá aqui entregando aí o ouro, o tesouro. É de graça ainda, é de graça. Foi Deus. Não, poucas pessoas se falam nisso, entendeu? Quem mexe mesmo com
com trufa, eu fazia trufa caseira, né? Eu fazia trufa caseira, eu fazia. Essas trufas de garoa, cacau show, não, eu fazia mesmo, eu Ah, fazia, gente, entendeu? mas eu acho que o mais gostoso mesmo é aquela trufa que é caseira mesmo, né? Cortava o coco assim, ó, cortava no meio, tirava, ralava ele, entendeu? Fazia só recheio natural, entendeu? E eu vendia. Graças a Deus, assim, eu vendia. Primeiro eu apresentava a Deus. Apresentava a Deus, primeiramente, orava a Deus, apresentava a Deus, determinava. Tudo que eu vendia. Eu vendia, às vezes, por dia, às vezes, eu vendia 700, 800, 900, R$ 1.000. Eu sempre dizimava na minha igreja, sempre dizimava. Sempre dava Glória a 200. Deus. Igreja, avivamento, graça, avivamento da fé, pastor de Jair Silvestre, da onde eu me converti. Então, sempre eu ia lá na igreja, todo dia eu ia lá e dava meu dízimo na igreja e ajudava também o projeto na época do menino. Ele tinha de fazer assim, entregar assim, marmitas nas ruas para as pessoas. Entendeu? Aí nisso, as pessoas ali, até nesse. Porque assim, às vezes a gente, às vezes a gente não tem o tempo. Às vezes a gente não tem o tempo de você estar na obra sempre. Mas você pode investir no quê? Na vida de um cantor, você investir ali no CD, entendeu? Ouvindo a música de um cantor, Sim, entendeu? sim, com certeza. Você pode semear no projeto de uma pessoa que está na obra, entendeu? E também é como se fosse você estivesse também contribuindo para o reino de Deus, entendeu? É isso que às vezes as pessoas pensam, entendeu? As pessoas pensam assim, mas eu não vou esperar eu fazer. Eu sou desse jeito, entendeu? Eu muitas vezes na minha vida, até então, quando eu não fazia o que eu faço hoje em dia na internet, o que eu faço menção na palavra de Deus, eu sempre investia em ministérios, entendeu? Igrejas e pastores e cantores também. Às vezes eu via cantor chegava assim perto da minha aqui onde eu moro, o CD dele lá, 40 reais eu comprava. Antes de eu me converter, eu tive um momento que eu vi um pouco de YouTube, eu gastei uma vez no YouTube, assim, no Shell, no Fabinho, lá meio da Araguaia, eu cheguei a gastar na época, eu não sabia na época, eu estava começando a trabalhar na época, na Proof, que é a maior empresa de máquina industrial. Eu cheguei a gastar assim, na época, eu comprar 5 CD e pagar quase 500 conto, eu não sabia. Paguei assim na época, que era caro, muito caro um CD deles. E depois, quando eu vim para a igreja, eu vi as pessoas assim nas portas assim, da igreja lá vendendo o CD dela, eu sempre pegava e abençoava. Eu comprava dois, três, levava para minha irmã, para minha mãe, para o meu sobrinho. Então, tudo isso é uma maneira de você abençoar a vida da pessoa, entendeu? Glória a Isso é uma Deus. maneira de. Entendeu? Eu sempre tive isso comigo, entendeu? Eu sempre abençoo os ministérios das pessoas. E assim das pessoas pensar também. Eu ia falar assim para você também, Sim. para você assim, um pouquinho só. Eu ia falar assim para você, assim, você pensa assim, os projetos para o futuro que você tem, projetos para o futuro que você tem, assim. Vamos ter lançamento em dezembro, né? Toda terça-feira, a partir das 12 horas da tarde ao meio-dia, temos vídeo novo no nosso canal, né? Estamos fazendo aí uma fase de covers, né? Aí toda terça-feira tem vídeo no nosso canal. Vocês fiquem atentos aí, pelo amor de Deus. Sexta-feira a gente vai ter um vídeo também, muito, muito bonito, muito legal. Todo mundo está esperando esse vídeo. E dezembro teremos lançamento também de canção nova. Então, essas são as novidades desse ano, né? Porque o ano que vem eu não posso estar contando as novidades também, né? Deixa chegar o ano, deixa romper o ano que eu conto as novidades. Que negócio é esse? Sim. Vai falar assim para você, falar para nós da sua canção nova, que você lançou tudo também. Seja Cristo, né? Isso, seja Cristo, isso. Seja Vo- Cristo. Você ouviu? Sim, eu ouvi e eu marquei eu marquei aqui também no meu Instagram, eu mencionei. Só que está acontecendo, não sei se está acontecendo com o seu Instagram, mas parece que quando você vai mencionar, não sei, agora para tarde, parece que as fotos estão invertendo assim, ó. O meu, tá acontecendo isso com o meu. Quando eu vou Nossa. mencionar,
virou ao contrário. Inclusive, eu mandei pra Gini ver também isso. No meu tá assim, eu não tô conseguindo colocar mais música. Quando eu coloco a música junto, parece que ele tipo, vira ao contrário, assim, do nada. Meu Deus. Entendeu? O Instagram tá meio bugado, né? Mas ainda, graças a Deus, ainda bem que não aconteceu isso aí comigo, não. Mas eu vi você me marcando e é, Seja Cristo tem sido uma bênção para minha vida, sabe? Essa canção eu já lancei ela em 2018, então é, sempre quis fazer um clipe dessa canção e nunca tive a oportunidade. E agora Deus ele me deu essa oportunidade de gravar essa canção. E eu estou muito feliz porque as pessoas têm aceitado, sabe? De forma, assim, ter me abraçado de uma forma avassaladora em relação a essa canção. E tem falado fortemente aos corações das pessoas. E, assim, é uma canção que era de 2018 e que veio à tona em 2021 e que a pregação, aquilo que a canção fala, é atualiza, assim, bastante atual, sabe? Para o nosso tempo, porque a gente tem olhado muito para o lado, né, Horácio? A gente tem olhado muito para o lado, as pessoas têm olhado muito para o lado, para a grama do vizinho, por não sei o que, mas não tem atribuído a glória, a honra para quem realmente para quem se deve realmente mandar, né? E aí essa canção traz isso pra gente dizer que a glória, que a honra, que o louvor, que a majestade, que tudo é dele, a voz, a vida, a família, a casa, sabe? O carro, o coração, as emoções, o financeiro, tudo, os relacionamentos, é tudo pra ele e por ele. Sim, é verdade. Eu falar assim pra você, como que as pessoas que acham você nas plataformas digitais? Como que as pessoas acham você? Então, gente, eu tô em algumas playlists, né? Algumas playlists, tipo a playlist do Spotify Pentecostal, eu tô lá. A playlist Sou Pentecostal, que é a da ONI RPM, eu também tô lá. Mas você pode me encontrar, você entra na busca lá, entra no Spotify, vamos dizer, ou entra na Deezer, ou entra no Amazon. Você entra nas plataformas, entra no YouTube. Aí lá na busca você coloca Maíra com Y Carvalho. Maíra Carvalho. E ali você me encontra. Ok? Entendi. Eu ia falar assim pra você, eu acho que você também tá ocupada, também você tem bastante coisas pra fazer tudo. Também tem uma semana corrida também, um dia corrido também. Aí eu ia Tô falar assim pra aqui. você que foi tá sendo muito bom assim, essa entrevista, tudo. Uma entrevista maravilhosa. Acho que foi assim, uma das melhores entrevistas que eu já fiz assim. E assim, também Amém. pô, a gente pode assim, sentir assim, sabe? A gente vê assim, tipo, conversar à vontade, sabe? Às vezes tem. Assim parece assim, porque sempre não é sempre a mesma coisa, não é, né? Às vezes sempre uma entrevista é um pouco melhor que a outra, às vezes uma você sente uma aproximação maior, uma coisa muito grande, entendeu? Eu queria aqui agradecer muito a você, a Eu que gente, o agradeço. pessoal da PN, queria agradecer muito a você, porque eu sei que não é fácil, às vezes você tem os seus trabalhos, você tem a sua vida assim, para fazer as curas, tudo, entendeu? Aí eu queria agradecer, eu queria assim, agradecer muito a você, entendeu? Dizer para você assim que você precisar da gente, só que passa uma com as coisas do Amém. ministério. Amém. E se tiver alguma novidade, tiver vídeo, música, você pode mandar para mim, entendeu? A gente resposta, a gente aqui, desde que eu estou aqui trabalhando no Instagram até hoje, eu sempre digo para as pessoas assim que o meu objetivo é um só, é somar para o reino de Deus com todas as pessoas, entendeu? Eu não faço exceção de ninguém, eu Amém. trato todas as pessoas bem, e trato melhor como se fosse eu, entendeu? Então isso que eu tenho comigo, entendeu? Então eu olho todos os cantores em si, eu olho todos iguais, entendeu? Eu acho que aonde toca um grande, dois grandes, quatro grandes, cinco grandes, todos têm que tocar, entendeu? E todos têm que ter o mesmo espaço ali, entendeu? Então, aqui às vezes comigo é assim, entendeu? Eu não tenho decepcionado ninguém até hoje e jamais eu vou fazer. Jamais eu sou uma pessoa que gosto muito das coisas
assim, voltada assim, mais pelo lado da sociedade, entendeu? Aí é sempre vai falar para você assim, para você deixar aqui uma palavra para o pessoal essa noite, tudo, a gente está aqui finalizando essa live, tudo que eu acredito que Deus vai usar muito a sua vida para falar com as pessoas, tudo, uma palavra. Amém. Não é? Às vezes as pessoas estão precisando de um momento, estão passando na vida dela, de perda de parentes, entendeu? Essa noite, em nome de Jesus. Sim. Desde já eu quero agradecer a você, né, Horácio, pela disponibilidade também de estar com a gente, de conversar com a gente. Muito obrigada. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela vida de cada espectador que passou por aqui, que entrou por aqui, seja ele, né, aquela pessoa que entrou e ficou, aquela pessoa que entrou e passou, mas que recebeu aquele pouquinho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero pedir também, sempre que vocês orem por mim, porque eu sou um ser humano igual a vocês, eu sou a irmã de vocês, né? E eu necessito muito das orações de cada um. A palavra que eu deixo é a palavra que eu sempre falo em todas as entrevistas que eu faço com as pessoas. Não desistam daquele que nunca desistiu da vida de vocês e não virem as costas para aquele que nunca virou as costas para a vida de vocês. Deus, ele tem mais para fazer nas nossas vidas, mas nós temos que seguir esse caminho, né? O caminho de Deus, o caminho do amor. Amar, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês, sério. Amar requer tempo, requer renúncia. E amar nunca foi essa facilidade que o mundo ele prega pra gente, né? Para você amar uma pessoa, você tem que tirar um pouco do seu tempo para amar, para servir as pessoas e fazer aquele chamado, né? E dar ouvidos ao chamado de Deus. Então, ame as pessoas. O evangelho é o amor e a lei é o amor. Então, acho que a maior parte dos problemas hoje no mundo seriam resolvidos se pudéssemos amar as pessoas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam orar por mim, né? Seja agora ou seja depois. E se lembrar da irmã Maíra, né? E quem sabe aí um dia nos encontramos aí por São Paulo ou, se não, na eternidade com Jesus. É verdade. Isso é verdade. Então, agradecer muito a cada um aqui que participou da live. Agradecer você também, Maia Carvalho, a cada um. Tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu ia falar assim pra você, você pode tirar uma foto que eu não tô conseguindo tirar. Você pode tirar uma foto? Tá dando uma um selfie, print. né? Eita. Isso, eu não tô conseguindo tirar selfie, aqui. achando que era selfie. É um print. Eu vou pedir pro pessoal tirar pra mim aqui. Eles vão tirar. Faça uma cara bem bonita aí, bem bonita. Aê, tirou. Aí depois você me manda depois, tá bom? Porque Mando. o meu eu tentei tirar aqui e não consegui tirar, entendeu? Eu mando pra você, eu mando. Não se preocupe, não. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, tá bom, Mayra? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui presente. Vocês vão ter uma sexta-feira abençoada, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Fiquem na paz do Senhor, gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.